O Mistério Absoluto perguntou se a gente usa tem que ou tem de. Porque há uma diferença entre elas e uma forma de utilizar cada uma. Mas e aí? Uma está certa, uma está errada? Como que funciona isso? Doug. Na verdade, essa é uma dúvida que muita gente tem e não é à toa, porque, para vocês terem uma ideia, essa é uma briga grande, é um assunto bem espinhoso que nem os gramáticos conseguem entrar em acordo. Porque o que acontece? Antigamente, o ter de era o mais utilizado em todas as situações. Só que existe o ter que. Existe uma diferença entre elas, uma diferença de função, para que serve uma, para que serve outra, mas o ter que está tomando conta de tudo. Na oralidade, está sendo muito mais utilizado do que o ter de, invertendo o que era antigamente. Mas vamos ver quando a gente utiliza uma, quando utiliza a outra e o que dá para fazer nesses casos. O ter de, ele é basicamente utilizado quando você precisa falar de uma obrigação ou de uma necessidade. Por exemplo, tenho de atender um aluno hoje. Nesse caso, uma necessidade, também poderia ser uma obrigação, dependendo do nível de comprometimento que eu tenho com aquilo dali. Então, o ter de, basicamente, é utilizado para obrigações e necessidades. Já o ter que tem uns probleminhas, porque o que ele é um pronome relativo e ele está se referindo a alguma coisa que já foi dita dentro daquela oração. E isso complica um pouco a cabeça, porque, francamente, quem é que para ficar pensando nessas coisas? Ninguém, né? No dia a dia a gente está falando, a gente não para pensar. Quando vai escrever que a coisa muda de figura e a gente precisa ficar um pouco mais atento. Para facilitar um pouco, a gente pode entender que o ter que é mais utilizado quando expressa uma ideia de algo para ou coisas para. E aí fica mais fácil da gente conseguir encaixar esse ter que. Por exemplo, eu poderia dizer, nada mais tenho que acrescentar. Então aí eu consigo encaixar o ter que perfeitamente. Mas só lembrando, hoje em dia os gramáticos não entram em acordo. E o próprio Segala, né, que é um autor famosíssimo, ele diz que não tem problema nenhum em utilizar tanto o ter de quanto o ter que. Então poderia usar normalmente. O problema é que se você for fazer um concurso, fazer uma prova, pode ser que peguem no seu pé. Preferencialmente, o ter de acaba sendo mais utilizado porque geralmente as pessoas querem exprimir essa ideia, né? A ideia que ele passa. Mas quando tiver que falar do ter que, quando você quiser remeter a coisas para fazer algo assim, como eu disse aqui, então você pode utilizá-lo normalmente. Mas tirando isso, na oralidade, tanto faz.